está com a... Eu acredito que o supervisor passou, antes de nós entrarmos na escola ministerial, passou para você a folha, né? Então, não sei se você tem alguma dúvida em relação aos nossos eventos futuros. Eu acredito que não, nós estamos falando bastante a respeito deles, que é o encontro de adolescentes e também a rede de mulheres, ok? Eu acredito que não tenha nenhuma dúvida pertinente em relação a isso. Caso você tenha em relação à rede de mulheres, você pode falar com a sua supervisora, ela sana todas as suas dúvidas sem problema algum. Glória a Deus. Deixa eu só colocar aqui que chegou mais gente lá. Deixa eu só registrar aqui que chegou. Marcelo e Michele Stecone Fraga Fornari. Aleluia. Não basta ter um nome, né, Michele? Tem que pronunciá-lo inteiro. Aleluia, glória a Deus. Vamos que vamos então, amados. Nós, há quase um mês atrás, nós tivemos a nossa última aula da escola ministerial. Entramos num recesso aí, recesso de carnaval, em função da CRV. Nós acabamos não tendo uma ministração que teria naquela terça-feira do carnaval. Então nós pulamos e agora, hoje é o dia 27, né? 27, está acabando o mês, amanhã acaba o mês. Dia 27 de fevereiro, então, é essa aula para completar essas ministrações que nós temos feito a respeito dos 8 hábitos do líder de sucesso. Ou melhor, os 8 hábitos do líder de célula. Então, nós, na última aula, quase um mês atrás, nós estávamos falando a respeito do contato, como algo extremamente importante, extremamente valioso e comprovadamente algo que garante sucesso para a liderança de uma célula. Então nós não podemos desprezar esse tema. Nós já falamos bastante dele. Eu não me recordo exatamente aonde nós fechamos esse assunto, mas para não ter risco, eu vou dar uma geral aqui. Nós falamos a respeito do contato como uma estratégia para poder o crescimento acontecer, como uma garantia de aumentar a frequência da célula. E nós não estamos falando apenas daquele primeiro contato com quem aceitou a Jesus. Nós estamos falando numa realidade de contato permanente que o líder de célula desenvolve como um trabalho que ele faz assim, semanal, ok? É isso que nós falávamos na nossa última aula. O contato ajuda um pastor a reconhecer o estado do seu rebanho. Então, por meio do contato você tem a possibilidade de entender a realidade prática das pessoas que você está cuidando, na perspectiva de que você, líder de célula, é um pastor de uma pequena igreja, o seu pequeno grupo, que no nosso caso aqui é a célula, e o contato comunica cuidado. Então, obviamente, alguém só vai se sentir cuidado na medida que alguém se interessa por ela. Então, esse interesse precisa ser demonstrado. O interesse que eu tenho por alguém não é uma coisa que fica dentro de mim, ele precisa ser demonstrado. Então, uma das maneiras de demonstrar isso é contato. Hoje em dia, isso parece um pouco contraditório, antagônico, né? Porque nós nunca tivemos tantas maneiras de nos comunicar, mas também comprovadamente nunca tivemos tanta dificuldade de nos comunicar. Olha só, como é que explica um negócio desse? Vou dizer de novo a frase. Nós nunca tivemos tantas mídias, tantos meios de comunicação. Você sabe disso? Se você dá uma olhadinha no seu smartphone, talvez, não sei o quanto você é high-tech, tecnológico, mas possivelmente você, no mínimo, você está em uma mídia social. Alguns estão em 2, alguns estão em 3, tem alguns que estão em 4, 5, aí vai, né? Que é o quê? São as possibilidades que nós temos de manter contato com as pessoas. Então, por aí você tem um pouco da realidade do momento atual. O século 21 é o século, na comparação com os demais, quando nós temos o maior número possível de comunicação com pessoas distantes, próximas e assim por diante. Mas também as pessoas tendem a ficar cada vez mais enclausuradas em si mesmo e não necessariamente elas conseguem ultrapassar essa barreira das mídias sociais e se relacionar de fato de verdade. Então até algumas pessoas, por vezes, elas chegam a algumas conclusões. Havia o tempo que o boom era o Facebook. Hoje já não é o Facebook, você sabia disso? Está mudando. Se discute a respeito disso. Está acontecendo uma transição que não necessariamente se deixa o Facebook, mas as pessoas agora começam a ir para o Instagram. Então, lembra quando existia o Orkut?
Lembra do Orkut, né? Então tudo era Orkut no Brasil. Todo mundo tinha que ter Orkut. Aí que você conhecia um gringo, aí o gringo falava para você que ele tinha Facebook. Aí você ficava, o que é isso? Porque o Brasil não tinha a pegada do Facebook. O Facebook não se popularizou de forma mundial num primeiro momento. O Mark Zuckerberg se tornou famoso tempos depois. Hoje tem filme, rede social e tudo mais, né? O Facebook hoje é unanimidade. Quase todo mundo tem. Mas aí ele banalizou, ele popularizou demais. E ele virou uma mídia, de um modo geral, em que as pessoas se utilizam dela às vezes para fazer um pouco daquilo que faziam com o Orkut. Que é o quê? Jogar lixo. Então, ele deixou de ser, no primeiro momento, o Facebook era quase como é o nome daquele que é mais profissional, que você utiliza? LinkedIn. No primeiro momento, as pessoas entendiam que o Facebook ele tinha uma cara mais profissional. Você se apresentava através de uma foto legal, uma descrição pessoal. Então era uma coisa assim, quase como um cartão de visita para você ser conhecido pelas pessoas. Mudou. Hoje em dia qualquer coisa vale no Facebook. Você pode colocar o que quiser, qualquer porcaria é possível ser publicada, compartilhada, curtida no Facebook. Então isso deu uma mudada no panorama. E de algum modo surge a necessidade de outras mídias, né? Mas a gente não se descarta do Facebook. A grande maioria esmagadora das pessoas continua com o Facebook. Aí a mesma ideia inicial que se teve do Facebook, se tem agora de quem? Do Instagram. Então as pessoas entendem assim: porcaria, joga no Facebook. Coisa legal e bela e bonita é Instagram. Entendeu? Então a coisa vai por esses caminhos. Aí no meio disso tudo, se entende assim, ó. Se alguém quer falar alguma coisa de fato relevante, ela tem que levar em consideração que o público não tem muito tempo e nem paciência para muito comentário e coisas longas. Então, entra aí o Twitter. Então, aí vem algo mais abreviado. E assim vai. Então, você percebe que tem vários perfis, mas com qual finalidade isso tudo? A única finalidade é manter conectado, seja para ser algo popular, seja para ser algo mais profissional, seja para ser algo mais estético, mais belo, como num primeiro momento tem sido o Instagram, mas já está mudando tudo também. Daqui a pouco os brasileiros chegam com força no Instagram e tudo, e tudo muda. Porque o brasileiro é uma benção, né? A gente chega chegando, a gente chega para mudar os negócios. O negócio está lá bonitinho, comportado, aí chega, a gente dá a nossa cara pro negócio. Então a gente é muito assim, a gente é muito, como podemos mencionar isso, a gente é muito espontâneo. E na nossa espontaneidade, às vezes a gente não tem muito crivo. E a gente acaba mudando até mesmo os propósitos de algumas mídias, de algumas realidades. Mas isso é a cara do Brasil, faz parte, isso é uma realidade. Porém, não necessariamente se traduz em relacionamentos profundos. Não necessariamente essas mídias garantem que nós somos mais relacionáveis. Eu falo isso porque esse tema do contato, ele parece, quando a gente ouve assim, no primeiro momento ele parece assim, algo meio retrógrado, algo meio do século passado. Esse negócio de pegar um telefone e ligar para alguém, sabe? Estranho isso. Parece. No mundo atual, as pessoas tendem a cada vez menos. Antes os planos telefônicos eram caros. Hoje em dia já está bem mais acessível, né? E as pessoas, mesmo estando acessíveis, porque mudou tudo, já não se ganha tanto dinheiro com o telefone em si. Então você tem que entrar para outras realidades. Assim funcionam os operadores. E aí elas investem na área de mídias. O WhatsApp se transformou então no que há. Aí sim, aí de fato, até gente que não gosta de mídia social costuma ter o WhatsApp. Por quê? Porque através do WhatsApp você consegue falar, você consegue se comunicar. E eu estou falando isso tudo para vocês, só para que vocês possam pensar um pouquinho nesse panorama atual, e também para que vocês possam fazer a ponte, entender que, ok, mudam as mídias, mudam os tempos, mas o ser humano continua precisando da mesma coisa: cuidado, atenção, amor, carinho, sentimento de valorização. E de algum modo, não importa qual, se era com sinal de fumaça no passado, se era com código Morse, se era com telefone discado, se é com telefone como é que chamava quando os primeiros celulares, né? Os tijolão, né? E vai mudando. Hoje em dia
Alguns agora já falam com um negócio aqui, estão dirigindo, estão falando. O negócio agora é violento. Mas o ser humano continua com as mesmas necessidades. E se a gente não entende isso, a gente corre um risco de ficar olhando muito para outras coisas importantes e não para aquilo que de fato é relevante, que é cuidado. Então a gente vai precisar romper essas barreiras atuais. A gente vai precisar romper essas realidades que se criou no mundo moderno no século 21. E eu sugiro que se apele para os meios de comunicação atual, sem desprezar o velho bom contato telefônico e sem desprezar o sempre imbatível e maravilhoso contato pessoal, contato físico, contato com a pessoa de fato, onde você dá um beijo, onde você dá um abraço, onde você aperta a mão, onde você olha no olho, onde você sente a reação. Isso parece-me que não está para mudar tão rápido, ainda vai continuar desse mesmo modo. Se bem que tem algumas séries americanas que já estão prevendo o futuro e dizendo que as coisas vão mudar também em relação a isso. Mas, como isso é por enquanto é especulação, mantemos a nossa realidade de contato físico, a nossa realidade de nos envolver com as pessoas. Então, isso tudo eu falo para que a gente possa entender. Contato é uma realidade que a gente precisa olhar se a gente de fato deseja ser bem-sucedido nas nossas células. Comprovadamente, líderes que são hábeis, habilidosos na prática do exercício desse hábito, eles têm mais resultados do que aqueles que não fazem isso. É batata. Isso é fato, é real. Não tem como mudar esse argumento. Momentos importantes para alguém receber contato. Vamos resumir isso tudo. Momentos em que a pessoa está com as suas emoções escancaradas, seja para mais ou para menos, para positivo ou para negativo, seja para coisas alegres ou coisas dramáticas. Vamos assim entender. O que significa isso? A pessoa estava de aniversário e ninguém considerou isso, ninguém levou isso como algo importante. Esse era um momento de alegria para ela, mas uma vez que não teve e para ela é importante, perdemos como célula uma grande oportunidade de estabelecer um contato, por mais breve que pudesse ser, mas que marcaria a importância que essa pessoa tem. Uma vez que não foi feito isso no momento pico de alegria, euforia, festa, não foi feito, problema. Momentos difíceis. A pessoa precisou ser hospitalizada. Exemplo, ninguém foi visitar. A célula soube e nada fez. É uma célula observadora, similar à pregação que o cara do domingo aí trouxe para a igreja, né? Da igreja ordinária, né? Aquela igreja ordinária, né? Então essa igreja ordinária é a igreja que observa, mas nada faz. Então uma célula que observa realidades dramáticas e nada faz, não se importa de fato de verdade, essa é uma célula que está correndo um sério risco de comprometer aquilo que tem. E o pouco que tem, até o pouco vai ser tirado. Como uma palavra bíblica, né? Não tem muito, e até o pouco que tem, ainda assim, pode perder. Então precisa olhar com muita atenção. Isso é um resumo, tem algumas menções aqui, como a pessoa fez a primeira visita na célula, importantíssimo que ela tenha algum contato que possa ajudar ela a entender o quão importante é ela voltar para essa célula. Algum contato que possa deixar claro para ela o quão felizes ficamos com a presença dela. Isso é um exemplo. Um contato nas primeiras semanas que ela vai, porque ela ainda não tem o hábito de ir. Então para ela é importante um estímulo, uma palavra que anime, que estimule, que faça ela querer chegar nesse lugar. Pastor, mas é garantia de sucesso se a gente fizer isso? Vai acontecer? Não é 100% de garantia, queridos. Nós não podemos abusar da vontade alheia, nós não podemos. Se a pessoa ela não quiser participar da sua célula, ela não precisa participar da sua célula. Ninguém é obrigado a nada, sem pressão alguma. Mas o que nós queremos é quebrar o argumento que algumas pessoas têm de eles não me amam, eles não me cuidam, eles não me valorizam. Então a gente quer destruir esse sofisma.
E se ela tiver que escolher em não participar e não ir na sua célula, não vai ser por falha sua, vai ser por opção dela, deu para entender? Porque ela não quis. Agora ela não vai poder dizer, eles não me ligaram, eles não investiram em mim, eles não quiseram, eles não me procuraram, eles não se interessaram, eles fizeram isso, eu que não quis. Ah, então é diferente. Então esses são momentos importantes. Depois de uma ausência, é importante que a ausência seja percebida. E claro, no número grande de pessoas, como nós temos experimentado nesses dias, nem sempre a gente consegue identificar toda a ausência. Às vezes algumas a gente identifica, mas a grande maioria passa. Porque a gente não percebe. É muito difícil você conseguir ter um controle de um número muito grande de pessoas. Por isso que nós trabalhamos em células, que é um grupo pequeno, é um grupo menor, em que é possível você perceber a ausência. Quais ausências? Ausências nas programações em que a pessoa já se predispôs a ir. Ela estava indo com regularidade na célula, parou de ir na célula. Ninguém ligou para ela? Problema. Essa pessoa vai interpretar que ela não é tão importante assim para a sua célula. Que por alguma razão, e ela talvez se culpe, eu falei o que eu não deveria, eu acho que eu estou atrapalhando, eu acho que eu fiz um comentário que não foi legal, eu acho que tal pessoa, aquele olhar daquela pessoa é porque eu fiz tal coisa. Ela começa a entrar numa mentira do cão, que vai conseguir convencê-la de que não é bom ela participar. Se ninguém quebrar essa mentira por meio da verdade, se ninguém afirmar algo no meio dessa negatividade que ela está, ela vai acabar se perdendo. Então, é importante que, numa ausência da célula, isso seja falado. Outro detalhe, tem pessoas que ainda estão na célula, mas ainda não vêm no culto de celebração. Ok, é um processo, existe casos assim, ok. Mas tem pessoas que estão na célula e já romperam a barreira do culto e já estão participando do culto de celebração. E por algum fator, alguma situação, não vem no culto de celebração. É a mesma realidade. Por quê, pastor? O que tem a ver com o culto de celebração? O culto de celebração tem a ver o Senhor aí na frente. Sei que cuida da igreja, eu cuido da minha célula, aleluia. É assim que funciona? Claro que não. Porque você não é pastor dessa ovelha somente na quarta-feira às 20 horas. Ou no sábado às 19. Você é pastor dessa ovelha. E como pastor dessa ovelha, você cuida dela na sua célula e nas programações que você quer envolvê-la. Agora, se você quer envolvê-la, você cuida daquilo que você quer envolver. Se você demonstra para ela que você não tem interesse que ela venha no culto, sabe como é que você demonstra? É ela não vindo e você não fazendo nada. Se você não reage a isso, não precisa reagir negativamente, como uma pressão, como um chefe cobrando de um funcionário. Não, mas como um amigo falando com outro amigo, como um pai amorosamente falando com o filho, nessa perspectiva, como alguém interessado, não como alguém que está para punir, mas para alguém que está interessado para resolver algum problema que pode ter acontecido. É completamente diferente a postura, e se a postura é essa, muda também o argumento, muda o conteúdo da fala. Então é importante, vamos pensar assim, vamos pensar outra possibilidade. Ok, ela já está na célula há algum tempo, ela está vindo no culto de celebração, ela está sendo treinada nesse processo, eu visualizo que ela vai ser um auxiliar, e ele começou a vir no Tadel, ele começou a participar do nosso treinamento avançado de líderes, e parou. E você percebe isso, mas nada fez. É um sinal. Porque funciona assim, se eu paro de fazer algo, a nossa lógica de raciocínio é essa. Se eu paro de fazer algo, e ninguém me diz qual problema tem com a minha parada, então eu entendo de que aquilo não era importante. Simples assim. Eu tiro a mão, eu tiro meu time de campo, eu fico de boa. Porque se é importante, alguém vai perceber, alguém vai requerer, alguém vai buscar saber o porquê que não está mais acontecendo. Certo? Funciona assim. Porque é importante, se a gente arrancar o bebedouro da igreja, dá motim, né? Dá baixo assinado. O pastor Luiz vai ter que vir aqui resolver um problema grave. Acabou o bebedouro da igreja. Porque o bebedouro com a água é extremamente importante. É vida, H2O, vida, tá? Não tem como, não arranca não, pastor. Certo? Porque é importante. Agora, se eu arrancar num tapa a estrutura que fica segurando a Bíblia, só os atentos perceberão, porque não é tão importante.
o culto acontece, a ministração acontece, o ensino acontece, a pregação acontece, sem aquele negocinho inclinado onde ficava a Bíblia que o pastor Wesley derrubou há um tempo atrás. E talvez você nem sabia disso. Tranquilo. Mas arranca a água para você ver se você não descobre quão importante é. O negocinho que o pastor Wesley tinha para segurar a Bíblia que quebrou, num tapa que ele deu, a gente pode precisar qual foi o dia, né, Davi? Davi se recorda desse momento também, aleluia, né? E isso não é tão importante para a sua vida. Então, aquilo que some, que para de fazer, que para de acontecer, mas não tem relevância, de boa. Eu estou dando essa ideia só para você entender. Agora não vamos falar de água e nem de suporte de Bíblia, vamos falar de vidas. Funciona a mesma coisa. Alguém para de vir em algo e ninguém se interessa em saber por que parou? Entende? E aí quando acontece o processo é aquela ideia, já está ruim, mas ainda pode piorar. Que funciona assim: a pessoa sai de cena de algum evento, certo? Mas ela está nos outros eventos. Vamos pensar o seguinte, vamos elaborar uma ideia aqui. Ela não está vindo no Tadel mais, ou ela não está vindo mais no culto de celebração, mas ela vai na célula. E ali ela ouve o líder argumentar e falar do cuidado que ele está tendo com outra pessoa porque não está vindo mais no Tadel, ou porque não está vindo mais no culto de celebração. E ela pensa, e eu nessa história? Está entendendo? Às vezes, pastor, mas me passou desapercebido. Eu sei que pode acontecer, querido. Não estou dizendo que é por maldade que a gente faz as coisas. Às vezes é por falta de atenção mesmo. Às vezes é por falta de olhar, um olhar clínico, de uma atenção para ver cada indivíduo e a sua importância, a sua relevância. Porque se a gente faz para um, o outro também quer que a gente faça para ele, pelo menos de uma maneira um pouco proporcional ao cuidado que se tem. Caso contrário, o que a pessoa interpreta? Aquele lá, ele é amado. Eu? Aí ela começa: sou pobre, sou branco, sou negro, sou rico, tenho barriga, não tenho barriga. E aí vai. Qualquer coisa que os diferencie dos demais, ela bota na conta para poder dizer e ficar claro. Esse é o problema. Eles fazem isso porque lá tem os iguais. Eu sou o diferente. Então, é um prato cheio para baixa autoestima, é um prato cheio para rejeição, é um prato cheio para o cão, é um prato cheio para Satanás deitar e rolar em cima desse argumento. Fácil de ser resolvido, porque tudo estava em função de um contato. Esse tal desse contato. Que esse contato é uma benção. Eu já falei na aula passada como a gente pode fazer contato, né? Acho que vocês lembram, se não lembram, repito, de forma abreviada. Contato precisa ser na geral, lembram disso? E no individual. Na geral, para ninguém dizer que não foi avisado. No individual, para você garantir que todos, de fato, receberam e agora não tem para onde correr. E agora você consegue detalhadamente uma resposta. Por quê? Porque a nossa cultura é, nós não respondemos na geral. Quem responde na geral? Algumas pessoas, de acordo com o perfil, de acordo com o tempo, de acordo com o gosto que tem em usar determinadas mídias sociais e assim por diante. Tem gente que não responde. Aí você fica lá, cri, cri, você ouve o grilo, a barata, a formiga, mas não ouve a resposta das pessoas. Quer ter resposta, quer ter feedback? Particular. Vai direto da pessoa. Por quê? Porque a pessoa entende, ele fez o contato comigo. Então ele quer saber de mim a resposta. E a pessoa, ela se acha no direito, fala, não, mas eu não recebi nada. Aí você fala, mas tá no grupo lá. Eu. Aí tá lá. Inclusive tá lá, porque agora coloca lá dados, apareceu, leu. Você leu o negócio? Não, não li. Eu passei assim no dedo. Acabou o documento. Você passou, você tá, foi. E aí? Porque a pessoa entende, se é importante, fala para mim. Se não é importante, joga nos 253 grupos que existem na vida. E a gente está junto. Então, se é importante, fala comigo. É a mesma lógica. Outro detalhe em relação à comunicação. Isso é importante você levar em consideração. Muito importante o pastor está falando. Nem todo mundo, na verdade, um grupo pequeno, uma elite
no topo da pirâmide, que consegue ter 4G todo o tempo funcionando. Mas que revelação, pastor, não sabia disso. A grande maioria, esmagador das pessoas, só vai responder um WhatsApp quando tiver Wi-Fi na sua casa, ou quando pedir Wi-Fi em algum lugar que tiver. Aleluia. Porque elas não têm plano de dados, elas não têm a possibilidade de responder. Então, o segredo que o pastor Wesley vai dar agora: você quer falar com a pessoa? Volta no século 20 e liga. Pastor, que bom que alguém falou isso. Eu esperei até esse dia para alguém falar isso. Que bom. Não, eu preciso falar, porque o tal do problema que dá nesse negócio: mas eu mandei para você, irmãozinho. Mandou, mas o irmão não tem 3G, 4G, não tem nada, não tem, irmão. Não tem, aí vai fazer o quê? Não tem. Não tem, mas o que eu posso fazer? Não tem, por isso que eu brinquei, é uma elite. Uma alta classe, classe A, tem 4G na rua e usa. Então assim, a grande maioria, eu falo isso porque inúmeros são os problemas que podem ser solucionados pelo simples fato de você reconhecer que você pode enviar um negócio e não chegar, porque a pessoa às vezes está no meio de uma atividade qualquer, e várias são as razões pelas quais ela aciona o 4G ou não aciona o 4G. Então fica um negócio complicado. Às vezes fala, tá on, ah, não tá mais on, agora tá, agora não tá, e é uma loucura. Na dúvida, se você realmente quer garantir contato, volta para o século 20, ok? Ou de algum modo, pense em alguma alternativa possível da pessoa entender que você está falando com ela. Eu falo isso porque o WhatsApp é bênção, mas ele tem algumas situaçõezinhas típicas do uso da internet, né? Então não é tão fácil assim. Claro que as operadoras trabalham para popularizar cada vez mais, não envolve plano tal, tem um plano isso, tem um monte de detalhes aí, mas ainda assim na sala de justiça muita gente só consegue responder numa mensagem que você mandou às 9h30 da manhã, às 22h37. Glória a Deus, aleluia. E aí, como é que faz? Se você queria uma resposta, se você estava por decidir alguma coisa da vida, você vai ficar um dia inteiro numa agonia. Quer resolver? Liga. Ok? Outros momentos importantes em relação a isso, quando a pessoa reparte que está passando por alguma situação difícil na vida. Isso é um sinal que ela está dando, tipo, gente, eu preciso de ajuda. Não estou falando que vocês vão pagar as minhas contas, estou dizendo para vocês que eu preciso de ajuda. Eu preciso pelo menos de pessoa que se solidarize comigo. Pessoas que tenham a disposição de algum modo estar junto comigo nessa batalha, porque eu estou enfrentando uma batalha. Quando a pessoa diz isso publicamente, independente como diz, o quanto diz e se deveria dizer, isso é importante que se diga, porque a gente nem sempre a gente consegue garantir que as pessoas falem aquilo que a gente espera que elas falem. Elas estão livres para poder falar, por mais que tenha discipulado, liderança, supervisão, pastor Eibe Uber, Jesus Cristo, Espírito Santo, aleluia. Às vezes ela vai falar muita coisa, até que não precisava na célula. Se ela está fazendo isso, ao invés da gente pegar e começar a fazer uma avaliação estilo igreja farisaica, daquele cara que pregou domingo também, quando ele falar que vê a situação e julga, tem o que observa e nada faz, e tem o que observa e julga Jesus, julga o paralítico, julga a situação, julga tudo, mas nada faz. A gente pode ir para um outro caminho, que é o extraordinário, que é um caminho de vamos fazer algo. Como eu disse, nem sempre a gente vai conseguir resolver o problema no sentido prático, de forma rápida, mas a gente pode se mover na direção disso. E à medida que a gente se move na direção disso, para a pessoa, normalmente, chega como uma expressão muito clara de amor. A pessoa, ela se sente extremamente tocada, quando o amor não é apenas uma declaração romântica, mas ele é de fato e de verdade, que nem diz a palavra de Deus. Então isso é muito importante a gente olhar com atenção, olhar com muita atenção. E depois de um momento tenso no grupo, graças a Deus esse tipo de coisa não acontece no nosso meio, acontece lá pro lado da Igreja da Paz, pastor Eibe, que tem esse problema lá. Aí ele botou no material para a gente poder falar sobre isso, mas eu nem sei direito como falar sobre esse negócio, porque eu nunca tive esse caso aí. Que tem de vez em quando, diz ele, um tal de momento tenso na célula. Às vezes acontece, pro lado de lá, graças a Deus. Se um dia for acontecer no nosso meio, a gente já sabe como lidar, que é quando a célula ela tem alguma situação tensa. Às vezes, na Igreja da Paz, bate uns demônios assim, aí dá uns lances dos irmãos não gostar do irmão,
Aí não falo mais com você, não sei o que, porque atrasou a cela, porque foi tarde demais, porque falou muito, porque o louvor era tal, não gostei, porque que eu gosto de Cassiano, não gosto de Diante do Trono, que eu gosto de Jesus Christ, eu gosto de... E aí vai. E às vezes dá uns perrengues meio estranhos. Se o líder não tiver a habilidade de lidar com esse tema, às vezes uns temas bobos são o suficiente para poder fazer perder gente, porque tem gente que se machuca com muita facilidade. Eu sei que você nunca viu pessoa assim, mas existe umas pessoas no mundo aí, irmãos, que se machucam com facilidade, Rafael. Você acredita num negócio desse? No mundo, lá fora, lá. Outra cidade. Tem gente que se machuca de uma maneira, e para você descobrir, às vezes demora. E é uma obra de investigação que você tem que fazer. Uma coisa meio Sherlock Holmes, assim. Você tem que fazer uma coisa de detetive para poder identificar por que a pessoa está borocochô. E quando às vezes você descobre, você fala, não acredito. Mas você não pode falar para ela, não acredito. Você fala, meu irmão, por favor, né? Por isso você deixou de vir na célula. É por isso que você não pega mais carona com aquele irmão. É por isso que agora você está de birra. Mas você não vai agir assim, claro. Você pode até pensar, mas não faz assim, tá? Você pensa, mas aí você raciocina e pensa, eu sou um bom líder, eu sou uma bênção. Eu sou um líder de célula eficaz, estou sendo treinado, é uma bênção, em nome de Jesus. Eu sou muito amável, eu vou superar todas as minhas debilidades. Eu não sou carnal, eu sou espiritual, vai dar tudo certo. Então você ama a pessoa, apesar das suas debilidades. Porque às vezes são coisas assim que você fala, não, essa eu não esperava. Eu esperava outra, essa eu não esperava. Mas incrível, as pessoas, elas encrencam com algumas coisinhas mínimas. Óbvio que, irmãos, isso é importante que se diga, mínima para quem fala, né? Eu estou falando aqui que é mínima, mínima para mim. Não é no meu calo, né? É no calo alheio, então eu posso comentar que é mínimo. Agora, para quem está com unha encravada, aquilo lá é tudo. E às vezes, né, Marcelo, unha encravada é um trem complicado. Às vezes, sem querer, a gente acerta bem na unha encravada, irmão. Sabe aquele negócio que está oculto? Está oculto dentro de um tênis. Você até percebe que está mancando, mas você pensa assim, é o futebol, mas não era futebol, é a unha encravada. Aí você julga, futebol, não sei o que, começa a matar o da unha. Aí, não sei porquê, o filho de não sei quem, que a primeira vez que vem na célula, pisa justamente na unha encravada daquele irmão. Exemplo, né, claro, fictício. Aí você, claro, você pensa, isso nunca vai acontecer na minha célula, nunca vai acontecer. Mas na célula da Igreja da Paz tem acontecido. Então quando começar a acontecer nada da gente, aí a gente já sabe como resolver. Tem que levar a sério a unha encravada do irmão daí. E vai ter que, com amor, resolver. E aí que tá. Tem que fazer um contato para reparar o drama. Jesus Cristo, pastor. Como é que fala um negócio desse? Faz, irmão. Faz. Eu sei que você não tem muita habilidade, nem eu, porque a gente não tem muita experiência prática com isso. Mas quando a gente começar a ter, a gente vai falar com mais autoridade. Que é quando vem os problemas. A gente não tem tanto problema para poder resolver. Quando eles chegarem, a gente vai falar sobre eles. Então, quanto isso, para mim é muito teórico esse assunto. Quando acontecer esse negócio, uma criança brigou com outra, aí a mãe ficou louca. Tem. Lá na Igreja da Paz acontece direto esse negócio lá. Direto acontece. O negócio lá é violento. Briga as crianças lá, que é uma coisa de louco. Brigam. E ao invés dos pais resolver, não, os pais ficam loucos um com o outro. Claro que da gente aqui, na nossa teoria, a gente pensa que isso nunca pode acontecer. Óbvio que não. Mas está acontecendo lá de São Paulo. Então, quando chegar para cá, a gente já sabe como resolver. O que você faz? Liga para o pai, ele está com um beiço, ele quer matar o irmão. Por quê? Porque simplesmente as crianças brigaram. As crianças, não foi nem os pais, mas as crianças, porque um pai achava que o outro tinha que resolver de tal modo. E aí descobriu que aquele pai resolveu fazer de um modo diferente. Fechou o tempo. E aí, para não sair na porrada, eles vão para casa cantando pneu. Aí você fica, meu Deus, o irmão saiu para cá cantando pneu, o que acontece? Será que está com um problema, dor? Não, é filho que brigou. Na Igreja da Paz, eles me disseram isso pouco tempo atrás. Então, é problema. Tem vários problemas que podem acontecer, irmãos. Mas vários. Graças a Deus que a gente não tem casos, que nem tem na Igreja da Paz, que quando acontecem situações que chateiam um pouco o anfitrião, lá acontece esse negócio, às vezes chateia o anfitrião. Sei lá, a criança foi lá e ao invés de fazer xixi, menino, claro, né? Menino não faz assim. O menino foi fazer xixi, deu pro lado aqui, pá, né? Sabe como é que funciona? Aí, em vez de contornar facilmente, o que acontece? Lá na Igreja da Paz, às vezes tem um anfitrião que fica bicudo, irmão. Mas fica brabo.
e já quer fazer, vamos sentar e vamos resolver esse negócio, fazer uma conferência para decidir como resolver o tal do xixi da criança que graças a Deus a gente não tem esse problema para resolver. Graças a Deus essas coisas não tem. Mas acontece, às vezes acontece. Tem criança que está em umas fases diferentes, acontece uns negócios assim. Então isso tudo resolve como? Eu posso ser uma igreja observadora, que eu vejo o circo pegar fogo e fico pensando, que dó, que triste. Tomara que um dia Deus faça alguma coisa diferente. Eu posso ser uma igreja julgadora, que tem uma explicação para tudo. Não, deixa eu explicar. Aquele lá fez, aquele lá também errou, aquele outro lá errou também. Mas aí começa a explicar de forma lógica, racional. Ou eu posso ser uma igreja extraordinária, que eu estou ali para poder fazer as pessoas se moverem em Deus, porque tem muita gente paralisada em muita coisa. Então, eu vou precisar de um amor extraordinário, de uma atitude extraordinária. E se eu tiver alguma dúvida em relação a isso, eu vou ter que ouvir todas as mensagens da Igreja Fonte Vida em Indaiatuba, desde o começo do ano, para poder ter um ano extraordinário. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vocês estão uma benção hoje. Vamos avançar então, Adriano? Glória a Deus. Vamos para o quinto elemento, o quinto hábito. O quinto hábito é o hábito do preparo. O hábito do preparo. Deixa eu só me achar aqui para poder dizer para você qual é a página que nós estamos. Nós estamos obrigado, querido. Estamos na página 101. 101. Estamos no quinto hábito, dentre 8, de um líder de célula eficaz. Preparo para o encontro. Preparo para a liderança. Bom, esse preparo aqui, o que nós queremos mencionar é que existe comprovadamente um resultado absolutamente diferente de um líder que está preparado para fazer o que faz e de outro que não está preparado para fazer o que faz. É visível, é claro, é algo que com o passar dos dias fica muito, mas muito evidente. Então, se um líder de célula, que é um líder de célula altamente eficaz, ele se prepara, ele investe tempo com o Senhor, ele investe tempo de preparo, investe tempo de estudo, investe tempo de entender melhor aquilo que Deus quer fazer. Obviamente, ele está disparado na frente de alguém que a célula é quarta-feira às 20 horas, e quando é quarta-feira às 19h15, a pessoa está olhando para aquilo que vai acontecer às 20 horas. Né? Coisas da Igreja da Paz, irmãos. Essas coisas que acontecem, a gente fala para a gente poder ter o que falar, para chegar no final do curso uma vez, porque não tem muito o que dizer, a gente não sabe muito a respeito disso. Mas ouvi falar que tem esses casos de gente que ouve uma pregação e esquece, aí volta a pensar a respeito de célula na quarta-feira. E isso fica evidente, isso fica demonstrado publicamente. É muito diferente de alguém que se prepara. Alguém que se prepara fala não apenas no nome de outro, mas fala em seu próprio nome. Alguém que se prepara não apenas reproduz, é alguém que traz algo, e muitas vezes traz algo novo, algo relevante, dentro da proposta, obviamente, que está sendo estabelecida. E por que tem isso? Porque investiu tempo, gastou tempo, se preparou. O simples fato de se entregar ao Senhor em prol daquilo que vai acontecer na célula é determinante esse resultado. Como aqui menciona, ele se prepara, ele se esforça, ele encontra um tempo para poder se dedicar para a célula. Então, esse encontro de 1 hora, ele vai ser determinado muito em função do preparo desse líder. Por que se preparar? Porque a preparação, ela dá a Deus a oportunidade de trabalhar. O que significa isso? Quando eu me preparo, eu dou a Deus a possibilidade de que Ele possa fluir com graça, com leveza, com liberdade. Eu permito o Senhor se mover com muito maior facilidade quando eu não me preparo. Comprovadamente, o agir de Deus está intimamente ligado a esse preparo espiritual e esse preparo prático que o líder tem em função daquela reunião de célula. Porque se não houver preparo, sabidamente há mais distrações na célula. Haverão mais distrações naquela célula.
aquela célula vai mudar muito o foco ao longo de uma ministração e vai perceber na insegurança de quem está ministrando, de quem está liderando, de quem está facilitando, que como não se sabe exatamente aonde quer chegar, qualquer lugar que chegar está bom. E quando as pessoas elas suspeitam disso, elas tiram o pé. E aí nós temos um problema de credibilidade. E se tem uma coisa que é perigosa, muito perigosa, que a gente tem que olhar com muita atenção, é a tal da credibilidade. Porque a preparação, ela estabelece a credibilidade. A falta de preparação, ela vai tirar a credibilidade. Entenda a credibilidade como algo relevante. Se eu dou créditos a algo, eu espero que aquilo seja relevante, que aquilo seja de algum modo importante, que aquilo de algum modo tenha conexão com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu quero viver. A pior sensação é a sensação de enchimento de linguiça, né? Aquela sensação de que você está colocando alguma coisa porque não tem o que colocar, você tem que fazer, disseram o que tem que fazer, você assumiu a responsabilidade, aí você vai fazendo meio que de qualquer jeito. Essa manifestação pública, dessa desordem de tempo, dessa desorganização de prioridades, ela se torna visível. E o que as pessoas fazem? Elas dão, não de forma falada, de forma velada, oculta, elas tiram o pé. Elas tiram o pé porque ninguém suporta algo que não tenha relevância. Nós nos instigamos pelaquilo que tem relevância, nós nos motivamos, nós vamos em prol de coisas que são importantes, pertinentes, relevantes para a nossa vida. Se a célula não é relevante, e quem vai determinar muito a relevância é o líder, da maneira como ele acredita nessa célula, e o quanto ele acredita na célula está ligado ao quanto que ele se prepara para ela acontecer. Agora nesse exato momento estou falando da reunião da célula. Isso fica visível e claro, porque paixão se manifesta, querido. O camarada pode ser fleumático, de pouca expressão pública, mas uma vez que ele está apaixonado por algo, a manifestação visível dele muda. Nunca um fleumático vai se manifestar apaixonado como um sanguíneo, ou como um colérico, ou como um melancólico, porque a expressão é diferente entre esses diferentes tipos de temperamento. Mas se você pega um fleumático que não está apaixonado e ele se apaixona, ele pode ser fleumático, mas você vai perceber que ele está apaixonado. Nessa, Manuel, é perceptível que está apaixonado. Dá para perceber, irmãos, dá para perceber. É uma benção, aleluia. Dá para perceber. E o que isso importa? Um líder apaixonado, ele tem uma bomba na mão dele, ele tem um poder de arrastar pessoas. Ele tem um poder de não apenas argumentar bem, mas ele arrasta pessoas por meio do seu exemplo de paixão, de entrega para aquilo que ele está fazendo. Obviamente, nós procuramos pessoas apaixonantes. Nós procuramos pessoas apaixonantes. Não estou falando que a gente procura determinado tipo de temperamento, não é isso. É possível ser apaixonante, fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico, qualquer outro tipo de temperamento. Mas uma vez que eu estou apaixonado por algo, isso é demonstrável e isso instiga as pessoas a também querer. E detalhe, eu falei essas nomenclaturas diante de uma ideia que se tem muito antiga, um cara chamado Hipócrates. Parece que é hipócrita, né? Mas não, é um cara filósofo, lá do tempo atrás. Ele montou um quadro em relação aos temperamentos, e a partir, desde lá, existem outras maneiras de observar o temperamento humano, mas lá atrás ele montou essa ideia de fazer essa separação, esse corte em 4 tipos de temperamento possíveis, né? A partir disso vem livros aí do Tim LaHaye como Temperamentos Transformados, ou Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, e por aí vai. Então, essa ideia que eu estou falando é porque comprovadamente, independente do temperamento, você pode ser usado por Deus, e comprovadamente, independente do temperamento, você pode ser apaixonante. Aqueles que estudam igreja em células comprovaram que não necessariamente um líder colérico ou um líder sanguíneo, que são aqueles que são mais efusivos, são aqueles que são mais vibrantes em temperamento, são mais necessariamente eles são mais efetivos do que aqueles que têm um temperamento mais interno, mais não tão evidenciado para o lado de fora. Comprovadamente. Então, não é o temperamento que determina. O que determina é a paixão.
E essa paixão, ela vai se manifestar também por meio do preparo que se tem. Ok? Então, se nós quisermos evitar distrações, nos preparemos melhor para a célula. Se nós quisermos evitar frustrações em meio às expectativas que as pessoas têm da relevância de uma célula, nos preparemos melhor para aquilo que está para acontecer. A preparação ela aumenta a qualidade. Uma preparação bem feita de uma célula, ela aumenta a qualidade em que sentido? As pessoas, elas vão ganhar mais conhecimento bíblico, porque uma vez que mais conhecimento bíblico foi exposto, instiga as pessoas a conhecer mais de Bíblia. Se um líder passa uma ministração inteira sem fazer uma citação bíblica, ele está sinalizando que a Bíblia não é tão importante assim. Basta saber conceitos, sem saber referências, basta saber princípios, sem saber exatamente da onde vieram. Traduzindo, basta reproduzir como um papagaio poderia fazer, do que pensar e gastar tempo para meditar. Nós queremos, ao ouvir pessoas falar a respeito do Senhor, nós esperamos que essas pessoas não sejam simplesmente reprodutores de informação. Nós queremos que elas sejam protagonistas daquilo que primeiro Deus fez com elas, para depois fazer através delas. E para isso, nós ficamos sempre na expectativa da experiência que a pessoa tem com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada, com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Isso determina relevância, credibilidade para um líder. Então, eu falo isso porque comprovadamente aumenta a qualidade, a melhor exposição bíblica, a pessoa não vai falar bobagem, não vai ficar, eu não sei agora, é que o pastor não está aqui, também não tem supervisor hoje, não vê, não sei, mas alguém sabe? Aí fica aquele momento assim, mas você é o líder, né? Não é esse momento, pastor, você está querendo dizer que o líder tem que saber tudo? Claro que não tem que saber tudo, não estou falando que tem que saber, mas daquela proposta, se espera que ele tenha percorrido um caminho mais eficaz nessa história. Espera que ele tenha gastado um tempo maior com Deus, preparando aquilo lá, para poder trazer algo relevante, que aqueles que não se prepararam tanto vão receber. Agora, se o ouvinte chega à conclusão que ele está mais bem preparado que o falante, então ele vai falar. E aí nós vamos ter um problema na célula de mudança de líder. Muda o líder de célula. Brincando, não vamos fazer isso não. Estou falando que é um assunto a ser considerado. Então, é muito importante para a melhor interpretação da Bíblia, para o melhor conhecimento das pessoas, para evitar desvios, para evitar distrações, para aumentar a qualidade, que haja melhor preparo. A preparação reforça o valor da vida do grupo. A preparação reforça o valor da vida do grupo. Por quê? Porque as pessoas, elas vão chegar à seguinte conclusão da relevância daquele grupo. Se o líder daquele grupo não se prepara em prol de atender o que aquele grupo precisa, para que eu vou participar de um grupo assim? Agora, se o grupo instiga, se o líder instiga, se ele propicia, se ele incentiva, motiva as pessoas a ir mais além, porque elas veem ele fazendo isso, ou dá uma vontade de participar desse grupo. E você olha para o lado e vê as pessoas crescendo, dá uma vontade de ser que nem elas. Isso, o grupo vai ficando cada vez mais coeso naquilo que importa, vai ficando cada vez mais unido diante daquilo que de fato é importante. Se não tiver isso, as pessoas vão achar que não é tão importante participar. A preparação para hoje é o segredo do sucesso amanhã. A preparação para hoje é o segredo do sucesso de amanhã. Ou seja, a eficiência no futuro, ela vai ser sempre resultado daquilo que eu estou fazendo no presente. Então, se eu quero garantir algo melhor daqui para frente, eu preciso tomar um posicionamento. Eu preciso começar a melhorar a minha preparação. Vamos falar um pouquinho como que eu me preparo, o que eu devo me preparar. Primeiramente, a minha preparação precisa ser pessoal. Não estou falando de teologia, doutrina, Bíblia, não estou falando nesse sentido de estudo, nesse aspecto. A primeira coisa que eu preciso responder, porque isso pode ser a coisa mais importante de todas,
eu tenho que sempre olhar com muita atenção isso, porque muito do fluir de Deus passa por esse aspecto aqui, é como que eu estou de fato, de verdade. É a minha vida, o meu coração. Algumas perguntas importantes a serem feitas em função daquilo que Deus quer fazer na quarta-feira ou no sábado. Uma pergunta importante: existe algum pecado na minha vida que ainda não foi confessado? Isso é extremamente relevante. Isso é extremamente relevante. Porque um líder ministrando em pecado é um desastre. É um desastre. Ah, mas tem resultado. Os seus resultados virão todos ao chão, em função do pecado. As grandes conquistas serão de uma só vez derrubadas quando esse pecado for tornado público sem ter sido tratado. Então, como se trata pecado não confessado? Confessando. Simples assim. Um líder precisa ter isso em mente. Mais do que saber reproduzir uma mensagem, mais do que saber dar um estudo, ele precisa estar com a sua vida no altar do Senhor. Ele precisa estar com a sua vida diante da santidade do Senhor. Outra pergunta importante: estou permitindo que o Espírito Santo domine a minha vida? Ou seja, o Espírito Santo pode me controlar, o Espírito Santo pode me direcionar, ele pode me conduzir nessa liderança. Eu posso ter um ouvido atento, sensível, afiado e afinado, para que o Espírito Santo me dê direção. O que determina isso? A minha intimidade com Deus. A minha intimidade com Deus dá direito ao Espírito Santo de me conduzir, dá direito do Espírito Santo de fazer com que eu seja um instrumento nas suas mãos. Eu falei primeiramente do pecado, agora estou falando da condição do Espírito Santo. Uma coisa está ligada à outra, mas começa em função de resolver o problema do pecado. Outra pergunta importante: eu tenho um coração agradecido pela oportunidade de liderar um grupo e todas as pessoas que fazem parte desse grupo? Ou seja, eu tenho gratidão por fazer o que eu faço? Ou eu entrei num mecânico já? Eu entrei num automático já? Eu entrei num mecanismo automático, melhor colocando. Eu faço porque eu já sei fazer. Eu faço porque, não, para mim é fácil. Eu pego lá, tenho estudo da célula, não, é suave, é de boa, não tem crise não. Triste isso, hein? Muito perigoso. Muito perigoso quando eu me torno um profissional daquilo que faço. Quando eu me torno alguém que já acha que chegou num nível e não precisa mais melhorar. Então, essa pergunta aqui é muito importante, porque se eu tenho um senso de gratidão, querido, isso me compromete com aquilo que Deus está me dando. Porque quem tem senso de gratidão, quem é grato por Deus ter dado o privilégio de servi-lo, sabe que não está ali pelos seus próprios méritos, sabe que está ali por causa da graça de Deus, por causa do favor de Deus. Então ele não faz baseado no quanto ele consegue, no quanto ele pode, no quanto ele é bom, mas ele faz baseado no quanto é bom depender de um Deus que faz acontecer. Isso muda completamente a perspectiva. Quando eu me acho muito bom para fazer, eu estou começando o meu declínio, eu estou começando a minha queda. Enquanto eu me mantenho grato a Deus, eu ainda me mantenho dependente de Deus. Quem depende, agradece. Não é assim? Essa é a lógica, né? Se alguém depende de você para alguma coisa, depois que você faz aquilo que a pessoa depende, o que ela faz para você? Ela, obrigado. Sem você, eu não faria. Nossa oração contínua, eu sempre busco fazer isso. Sempre busco fazer isso no louvor, na pregação, no dia a dia da igreja. É sempre manter uma gratidão no meu coração por aquilo que eu faço. Nunca dar vazão para o meu coração achar, não, Wesley é o cara, não, Wesley, puxa, não, esse cara é bom, hein? Nossa, que maravilha. Não. E como que eu faço isso? Não é que eu não aceito o elogio das pessoas, não é quando as pessoas falam, nossa, que maravilha, que benção, que foi bom a sua oração, sua pregação, seu ensino. Não estou falando de aquela coisa falsa. Ai, tem gente que é meio teatral, né? Um elogio. Já viu gente assim? Alguém bate para... Não necessariamente aqueles que levantam a mão apontam para o céu são gratos e menos orgulhosos. Não necessariamente. Tudo é uma questão da maneira como eu lido com essa informação. Porque eu sou testado pelos elogios que eu recebo. Eu posso dizer, não, é de Deus. E por dentro fala assim, nossa, rapaz, essa igreja está cuidar porque sou o cara. Então se me tirar,
porque isso é aqui dentro. Então às vezes a gente pode ter uma postura muito espiritual do lado de fora e por dentro pulando. Então não é tanto o quanto que eu recebo elogio e falo, Jesus, aleluia. Mas é quanto aqui dentro eu falo, é Jesus, aqui dentro eu falo. Eu posso estar falando, obrigado, glória a Deus, que bom. Pode falar de forma tranquila, não, foi Deus que me deu. Mas aqui dentro isso precisa ser uma verdade. Isso precisa ser uma verdade. E aí eu preciso ser grato diante do Senhor por aquilo que está acontecendo. Isso é muito, muito importante. Outra pergunta. Estou disposto a aplicar a palavra em minha vida? Por quê? Porque se eu vou pregar para os outros que eles têm que aplicar a palavra na vida deles, não tem lógica, né? Então é óbvio isso, mas a gente precisa falar por vezes obviedades, né? Então é muito óbvio, mas a gente precisa falar. Eu não posso querer comprometimento, fidelidade, se na minha vida declaradamente meu testemunho é contra comprometimento, lealdade, fidelidade. Não vai ter como. Então a pergunta que eu preciso manter constante no meu coração é uma pergunta de TSD diário. Existe alguma coisa da palavra de Deus, alguma realidade que eu preciso aplicar na minha vida? Eu estou disposto a isso? Eu estou disposto nessa altura do campeonato a deixar Deus mudar alguma coisa na minha vida? Se eu estou, aleluia, glória a Deus, avancemos. Se eu não estou, perigoso. Eu preciso urgentemente falar com o meu discipulador, com a minha discipuladora, e vamos tratar desse assunto. Outra pergunta importante: existe algum relacionamento que eu preciso consertar? Vou falar de novo. Existe algum relacionamento que eu preciso consertar? Fica visível, irmãos. Não dá. Ah, mas dá por um tempo, enquanto as pessoas não conhecem de fato de verdade. Mas à medida que conhecem de fato de verdade, relacionamentos que não são consertados, resolvidos, estraga clima, estraga o ambiente, estraga. Então, meus amados irmãos, minha palavra de estímulo para você é: procure sempre olhar com atenção em relação a isso. Os casados principalmente. A chance disso acontecer dentro do casamento é muito maior do que em outros ambientes. Porque no casamento a gente tem um nível de intimidade, tamanho, e por vezes a gente se sente no direito de falar algumas coisas que a gente não fala para os outros. Às vezes a gente, em função da liberdade que temos, a gente fala de um modo mais exagerado, mais grosseiro, mais rude, mais forte do que falaria com outras pessoas. Você consegue entender o que eu quero dizer? Ah, quem não é casado não tem problema, pastor? Claro que tem. É um problema de não estar casado. Mas brincadeira, irmãos solteiros, sim, brincadeira. Mas casem, é benção. Mas claro que dentro do casamento essas possibilidades aumentam. Então o que acontece às vezes acontece assim, acontece. Claro que isso de uma maneira espiritual, tranquila, suave, serena. Uma DR, assim, né? Discussão de relacionamento. Uma breve, rápida, leve situação em que o casal não se ajusta em determinado tema da vida. Não é a vida, é o determinado tema. Só que às vezes essa coisa tão leve, tão sucinta, tão pequena, se torna um negócio complexo na hora que você vai ministrar sobre a vida das pessoas. Acho que você já deve saber desses. Não sabe. Na Igreja da Paz está acontecendo muito esse negócio. Cara, a Igreja da Paz, ela é um exemplo para nós, cara. Eles vivem lá primeiro, para depois a gente aqui ensinar, para quando começar a acontecer a gente já sabe o que fazer. É uma benção. Eles são protótipos de tudo que não dá certo, para a gente poder dar certo aqui, Adriano. Então, se um dia acontecer esse negócio de uma breve, sucinta, pequena DR, resolva. Por que, pastor, resolver? Não tinha clima, não tinha ambiente. A célula aconteceu. A célula aconteceu. Mas se você for analisar, você vai perceber que o tanto que Deus poderia fazer ficou condicionado a essa situação que não foi resolvida. Ela prende você. Ela murcha o seu ânimo. Ela
ela tira de você um tanto de possibilidade que você tinha de se mover em Deus, porque você sabe, e ninguém é tão bobo que consiga se enganar tanto, de que precisa resolver esse negócio o mais rápido possível. Então, minha sugestão, minha palavra de motivação para você é: resolva, querido. É possível, deixa eu explicar um negócio que eu ouvi falar que acontece na Igreja da Paz lá. É possível que às vezes não dá tempo de você ter um tempo de restauração, reconciliação, santificação tão grande. Mas é necessário que pelo menos você comece essa obra de restauração e reconciliação. Deixa eu explicar para você entender. Às vezes a DR acontece assim uma meia horinha antes. Meia horinha antes. Meia horinha. Mas você tem meia horinha. Naquela meia horinha é o momento de falar assim: eu sei que eu peguei pesado com você, perdão, depois a gente vai discutir esse assunto, eu sei que errei, me perdoa, amém? Amém. Oi, querido, aleluia. Tá. Pastor, isso é falso? Não é falso? Não, você pontuou, vai resolver. Vai resolver. Não dá tempo, não tem situação para poder. Não, só um pouquinho que a gente vai resolver. Senta aí. Não dá. Não dá. A gente sabe que não dá. Então pontua assim: eu sei que eu pisei na bola. Não falei como deveria, fui grosseiro, não foi legal. Não foi legal. Eu sei disso. Depois eu quero falar um pouquinho mais a respeito disso. Não vai dar tempo, tá chegando os irmãos e tal. Mas eu quero resolver esse negócio, porque isso aqui vai drenar nossa energia em função da célula. Então nós não queremos ser pouco usado por Deus, a gente quer ser muito usado por Deus. Então me perdoa. Amém, eu te perdoo. Aleluia, glória a Deus. Aí depois trata o sentimento, o que sentiu, todos aqueles esquemas que você sabe como funciona lá na Igreja da Paz, quando a gente lê os livros deles. Ok? Eu falo isso porque tem gente que fala assim: pastor, hoje, aí eu ligo assim: pastor, são 19h59, pastor, não vou fazer a célula hoje. Não vou fazer. Porque eu levei muito a sério esse negócio que não dá para ministrar no pecado. Eu estou levando muito a sério esse negócio que você falou aí na escola ministerial, de que uma vez que tem DR não resolve, é melhor não fazer célula. Então eu estou ligando para o senhor: hoje não vai ter célula na minha casa. Que coisa maravilhosa de resolver problema assim, né? Se a gente for parar de todas as coisas que a gente precisa fazer em função de não conseguir resolver, não seria mais fácil, ao invés de ligar para o pastor, ou para o supervisor, ou para o líder, não sei quem, você chegar para a pessoa e falar assim: não vai dar tempo de a gente poder tratar tudo o que aconteceu, mas eu quero só dizer para você: eu sei que eu pisei na bola, me perdoa, depois a gente conversa mais, não vai dar tempo, mas foi mal, me perdoa. É muito mais fácil. Só que às vezes o pico tá tão grande, beisola tá lá, espírito beisolão, né? Mas tem coragem para ligar para um líder e falar assim: ó, vem aqui. Não dá. Mas não tá ali, tá 2 metros, tá no banheiro, tá no quarto, liga pro outro, lá no outro lado do mundo. Então é mais fácil resolver esse negócio. Estou dando uma pista de como solucionar. Ok? Porque senão, você tem um supervisor. Imagina que 4 células têm DRs antes, meia hora antes. O que acontece? O supervisor liga pro pastor. Enquanto tem um pastor numa situação, aleluia, glória a Deus. Imagina 4 agora. O supervisor vai para um lado, o pastor vai para o outro. Complicou. Aí vai o Rafael para um lado, vai a Cristiane para o outro, eu mando a Dai para um lado, eu fico no outro, tá tranquilo. Mas imagina um contexto aí de centenas de células, cada hora que acontecer uma situação dessa. Complicado, né? A gente precisa aprender caminhos de solucionar os problemas, querido. Precisamos ter caminhos de restauração, de reconciliação. E detalhe, a gente não precisa, tá, para resolver problema. A gente pode resolver problema assim: você me perdoa, tá? Meus sentimentos estão tão... Mas eu sei que preciso falar isso para você: você me perdoa. Aham, eu te perdoo. Amém. Ah, pastor, mas isso parece tão hipocrisia. Não, querido, se a gente for esperar sentimento, não vai. Não vai. Tem gente que tem 4 anos de problema com alguém, porque ainda está esperando o melhor dia para poder pedir perdão, para poder restaurar, para poder solucionar. Estão esperando um anjo vir, Gabriel, Miguel, sei lá, algum arcanjo. Não vai vir. Não adianta você esperar o melhor
Não, tem que baixar a poeira, outro dia. Então, querido, quanto tempo precisa? Não precisa, então vai lá e resolve. Isso envolve a questão do preparo. Outro detalhe aqui, muito, muito, mas muito importante, que precisa ser levado muito em consideração na vida de alguém que lidera em qualquer nível, em qualquer esfera, que é um dos melhores recursos para você viver a vida de fato com o Senhor, é jejum. Jejum é forte. Por que jejum é forte? Porque jejum, você está estabelecendo para o Senhor quem é a prioridade na sua vida, é Ele. Jejum é coisa para quem está muito afim de se relacionar com Deus, que quer uma intimidade. Jejum é para gente que reconhece que tem ainda muita carne dentro e que precisa jogar fora ela. Jejum é para gente que não se contenta com pouco e quer mais. Jejum é uma realidade de quem quer mortificar a carne para viver de modo mais espiritual, dar vazão ao Espírito, ser sensível ao Espírito. Então, assim, de tudo que a gente falou, o melhor caminho, com certeza, é o caminho do jejum. O jejum, ele vai nos possibilitar dar uma resposta melhor a tudo aquilo que Deus quer fazer. Ele vai nos purificar, ok? O jejum bíblico, o jejum para Deus, não é dieta, ok? Não é greve de fome, não é eu tô brabo hoje não vou comer, não, é jejum, tá? Jejum, coisa espiritual. Outra coisa importante em relação ao preparo, ok, a gente falou um pouco em relação ao preparo pessoal. Alguns estão felizes porque o ar-condicionado foi desligado. Aí. Aleluia. Ai, Jesus, é uma benção. Você tá com frio? Tá congelada? A Elaine tá tentando ficar na primeira cadeira. O Rafael já foi para trás. Quem mais foi para trás? A Vanessa sumiu dali. A Dai já foi para lá. Ficou a Elaine, coitada. Mas tá lá, firme e forte. Aleluia. Vamos lá então. Outro detalhe em relação à questão do preparo, tem um preparo pessoal que a gente falou. Outro detalhe importante em relação ao preparo da atmosfera. Como assim da atmosfera? Do ambiente. Existem três momentos importantes, três realidades importantes, não momentos, três realidades importantes que remetem a essa atmosfera. Uma delas é local, a outra é a música e a outra é o lanche. Vamos tentar explicar esse negócio de forma melhor. Local. O ambiente local é determinante para o resultado da célula. A gente já tem falado isso no Tadel, falando muito mais do que na escola ministerial. Mas você precisa, você que não faz TLC, você não vem no Tadel para você aprender mais e mais com aquilo que está sendo ensinado. O local, o ambiente do local, ele é muito importante. A maneira como você dispõe as cadeiras, o quanto de luz existe no ambiente, se tem pouca luz, se tem excesso de luz, tem um holofote de estádio em cima das pessoas, a grid, ou tem quase que uma vela acesa, as pessoas não conseguem mal se ver. Então é determinante a questão da iluminação, é determinante a questão da estética do local. O local ele precisa, não estou falando que ninguém precisa ter uma mansão, ninguém precisa ter uma casa de presidente, de gerente, não, diretor. A gente pode ter uma casa simples, porém é importante que a casa esteja limpa para poder receber as pessoas. É um sinal que o anfitrião dá para as pessoas de que ele preza por elas, ele se importa com elas. Então a limpeza do local, procure varrer o local, procure limpar o chão, seja da sala, seja do quintal, procure perceber se não tem sujeira aparente, de modo que as pessoas possam se sentir um pouco sem graça de ficar naquele lugar. Olhe com atenção isso. Banheiro não é apenas do uso seu, na cela as pessoas vão lá, então é importante. O banheiro social, é claro, se você tem mais banheiros na casa, talvez tenha um que você é o que utiliza as pessoas. É claro que durante o processo pode ser que aconteça algumas surpresas, né? Kinder Ovo pode acontecer, você abre assim e vem uma surpresa para você, mas isso é durante.
O que não se espera é que no começo da célula você vai levantar a tampa e tem lá uma surpresa, né? Ali aí é complicado. Isso é um pouco complicado. Então, procure eliminar todas as surpresas possíveis antes da célula. Olha lá, tem um antebraço lá. Que é isso, rapaz? Aí é complicado, né? Então, mas tem um probleminha. Não, resolvemos de outro modo, querido. É possível ter vida mesmo com os problemas que surgem. Sei lá, aconteceu um probleminha lá, joga água, dá um jeito, entendeu? Não precisa isso acontecer no começo. Como eu disse, às vezes no processo pode acontecer alguma surpresa, mas o ruim será a pessoa logo chega na sua casa, uma das primeiras, ela por alguma eventualidade vai no banheiro e percebe assim, ela vai ter a sensação de que o ambiente não está preparado. Você vai pensar, meu Deus, o irmão passou a célula inteira com uma... Ai, Deus. Eu falo os negócios e tenho vontade de rir daquilo que eu falo, mas tá bom. Passa uma cara estranha, falando, o que será que aconteceu? Brigou com a esposa? Não, às vezes ele viu uma cena que roubou a paz dele lá no banheiro. Então, ai, Jesus. Que coisa, esse pastor é terrível, né? Vou dar uma dica para mulheres, tá? Mulheres, homens, crianças, adultos, todos. É assim, com muito amor e carinho. É uma dica, é uma dica. Uma dica, só uma dica, amor. É importante, uma dica. Uma dica. Assim, quando alguém vai no banheiro, não é... Já é uma situação que a gente tem que se... A Jô me ajuda. A Jô não me ajuda, Jô. Eu não falei nada. Eu ia falar sobre um filme que eu tô vendo. Deixa eu me recompor aqui, Jô. Dica simples, tá? A pessoa vai lá e por alguma eventualidade, number one, number two, ela precisa usar o seu banheiro, ou até lavar as mãos num lavabo, mas tem, sei lá, tem de repente um vaso sanitário lá, ok, não há um lavabo. Beleza. Vou dar um exemplo. Claro, tem a questão do vaso em si, mas tem a questão da tal da cesta do vaso, da cesta que fica do lado do vaso. Dicas importantes do pastor Wesley. Tampa é bom. Uma dica. Tampa é bom. Ninguém precisa conferir o que foi feito. Lá na Igreja da Paz tem alguns problemas que as pessoas elas botam a cesta sem tampa. Tem uma questão de odor e tem uma questão estética também. Lá na Igreja da Paz o povo está fazendo um negócio, eles se limpam e ao invés de dobrar o papel, eles deixam expostos o papel. Então é importante isso também. O pastor tem que ensinar esse negócio, pastor. Parece que sim, na Igreja da Paz acontecem as coisas assim. Então, é desagradável, é desagradável. Tem fatores que podem ser corrigidos. Por isso que eu falei mulheres assim, porque, pasme, eu ouvi falar na Igreja da Paz que tem até absorvente aberto. Que coisa, irmãos. A Igreja da Paz precisa mudar muito esse negócio. Não dá para ir na igreja assim, né? Não, tá louco. Precisa mudar muito. Então, assim, proteja as suas coisas que não precisam, né? Então, arremata ali. Pastor, isso é importante para a célula? Pode parecer que não, mas para algumas pessoas pode ser uma coisa assim a ser considerada, irmãos. A ser considerada. Você ri, mas é fato. Você ri, mas existe. Então, claro, a gente não tem como fazer isso tudo, né? Que a gente está falando, a criança é mais difícil, a gente sabe disso. Mas a gente está falando para adultos, assim, que a gente pode ter um pouquinho de tato em relação a isso. Outro detalhe técnico importante em relação ao ambiente local. A toalha é uma coisa, é um detalhe importante, né, irmãos? Uma sugestão, assim, do pastor Wesley, assim, troca a toalha no dia da célula. Porque às vezes no começo da célula já está molhada, assim, na quinta geração do molhado, entendeu? Já está começando a embolorar. Eu entendo isso, irmãos. Não tem discipulado do mundo que vai fazer uma mudança tão drástica assim. Mas é uma sugestão em função da célula. Se você
gosta de usar a mesma toalha 3 semanas a fio, de mão que eu estou falando, é uma opção pessoal, eu entendo, respeito essa opção. Mas em função da célula fica impraticável. Vou dar uma dica para você. Se você perceber que o irmão sai do banheiro e ele está fazendo assim, matou a questão. Matou a questão. Impraticável. Ele está sinalizando. Se você perceber que a calça dele está molhada, está molhado barriga, assim, é um sinal. É um sinal. Ele está dizendo para você alguma coisa está errada lá. Mas ele não vai falar assim, ó, cara, dá para torcer num balde o negócio lá. Ele não vai falar isso. Ele vai ficar quieto, mas pode acontecer. Ok? Coisa da Igreja da Paz. Tá aqui no livro, a gente tem que falar, mas... Erva do cabelo, né? Coisa do local, irmãos. Local, a questão é... A gente pode parecer assim, mas isso não é determinante. Eu diria, se a gente quer receber bem as pessoas, é determinante sim, irmãos. A gente tem que estar aberto para receber diferentes tipos de pessoas. Tem pessoa que tanto faz e tanto fez. Sinceramente falando, tanto faz, mas tem gente que é mais, tem uma certa educação, etiqueta, e olha para detalhes assim. E às vezes, e assim, sinceramente falando, você nunca vai ouvir alguém falar para você isso que eu estou falando. Nunca alguém vai falar para você, olha, eu não gosto eu acho que a sua célula não é muito aciada, ela não é muito limpa. Ninguém vai falar isso para você. Ninguém vai falar. Só um cara louco como eu vai falar um negócio desse que eu acabei de falar. Mas eu acho importante, porque tem gente que daqui a pouco começa a vir aí um povo de uma outra realidade que preza muito por isso e que vai se sentir impedido muitas vezes de ter uma boa convivência por detalhes tão pequenos como esse. Como eu disse, né? São pequenos demais, mas que podem fazer alguém se sentir muito, muito chateado. Ok? Então a questão do local, deu para entender, né? Tem vários detalhes importantes. E a gente vai procurar cada dia mais e mais corrigir isso tudo. Música é determinante, a gente já tem falado isso no nosso TLC. Os louvores que são colocados na célula, a gente preza para que eles sejam aqueles que já são de conhecimento público nosso. Não conhecimento público do gospel mundial, porque isso aí vai para um caminho mil. Estou falando daquilo que já está no contexto da igreja. Por quê? Porque já passou por um crivo, já tem um conhecimento geral. A chance das pessoas da célula cantarem, louvarem através daquelas canções, daqueles hinos, é muito maior do que um hino novo. Aí vira um momento, a apresentação, nós não queremos isso. Não é um momento assim, feche seus olhos, pense em Deus, visualiza agora tal coisa. Não, para com esse negócio. Isso aí deixa para psicólogo fazer. Você é um ministro de louvor naquele momento. Então nada desse negócio, feche seus olhos. Imagina agora uma pomba. Agora, não, para com isso. Para com esse negócio. Em nome de Jesus. Para com isso. A Dai ri, né? A Dai ri, porque você não vê, sabe? Você não vê o que acontece na Igreja da Paz. Não vê. Acontece. Então, como conduzir? Permita que a letra te ajude na condução daquilo que vai ser ministrado, querido. Não precisa ir por um caminho de imaginação, um caminho de nada que não seja aquilo que a canção está propondo. Por isso que a canção ela pode ajudar, como ela pode comprometer. Eu já falei isso no TLC, falo aqui agora na escola ministerial. Não há espaço para um louvor como o que nós temos em alguns momentos de profunda intimidade com Deus, seja no culto, ou seja em algum outro evento cristão, no contexto da célula para pessoas novas. Se a célula só tem pessoas já ali consolidadas, é uma coisa diferente, eu entendo. Mas com gente nova, se entrar no manto, no mistério, no xerecanda lá, manama, xurianda lá, vai ficar estranho. As pessoas não vão se sentir muito à vontade. E elas não vão dizer para você que elas não vão na sua célula porque elas acham você estranho, porque você, sei lá, teve alguma manifestação espiritual que ela não entendeu. Elas não vão falar. Elas tiram o pé e não necessariamente explicam o porquê. E a gente fica pensando, o que será que aconteceu? Então, tome um pouco de cuidado, porque esse ambiente é muito importante. Qual é a cara do ambiente bom para momento de música? Celebração. Bom louvor que empolga. Não louvor com tons para drama, mas com tons para alegria. Que gera alegria, festa no ambiente. Procure essa tendência. Não necessariamente
Vamos todos levantar nossas mãos, fechar nossos olhos e entrar em adoração no Senhor, porque às vezes não tem clima para quem não conhece essa realidade, não está chegando agora. Então o ambiente é muito importante. E o lanche também. Detalhe, lanche, quando a gente fala lanche, é qualquer lanche. Mas ele é importante. Ele é importante por quê? Alguns falam, o Tony já mandou, é verdade. É importante justamente por esse detalhe. É fato, muitas pessoas, elas aumentam o seu relacionamento umas com as outras por meio desse momento do lanche. Nem é tanto o quão caro é o lanche, o quão requintado, o quão gourmet é aquilo que você propõe. Não é essa pegada, não. O que eu estou falando é ter um lanche de modo que propicie a comunhão. Não precisa ser algo exagerado ao ponto que vai desestimular as pessoas de participar, mas também não precisa ser algo tão fraco ao ponto que as pessoas ficam sem clima. Acabou tudo, né? Então agora a gente vai embora, então. Amém. Então acabou, né? Então, amém. Por quê? Acabou a comida, acabou a comunhão. Esse é o lance. Então, como eu disse, você pode ter propostas, que nem a Jo acabou de falar, propostas mais em conta. Ninguém precisa apelar para coisas caras, mas é importante que mantenha. Pastor, mas vai chegar um momento que vai acabar, que o povo não é uma draga, o povo não para. Eu entendo, então. Aí você vai pelo bom senso, não precisa quebrar a banca também não. Vai pelo bom senso, você prepara um tanto suficiente para aquele grupo. Se tem um irmãozinho assim que tem que encher desde a canela até chegar, aí é uma questão dele, né? Mas você pelo menos garantiu uma boa quantidade suficiente, seja de pipoca, seja de bolacha, seja do que for, irmãos, seja do que for, seja de um lanche simples, mas é importante, porque comprovadamente você pode perceber isso, conforme vai diminuindo o alimento, as pessoas vão indo, quando acaba, todas vão embora. Raramente, a não ser que alguém tenha que falar alguma coisa com você, aí ela vai ficar, aí beleza, mas no geral, acaba o alimento, acaba também a comunhão, que nem a Jo mencionou. Very well, 10 horas. Sim, não, isso é verdade. Mas que o alimento propicia essa conversa toda, com certeza propicia. Mesmo aqueles que comem pouco, mesmo aquele que tem esse senhor que você mencionou, mas comprovadamente a comida nos ajuda na questão da comunhão. Glória a Deus, irmãos. A gente falando de comida, me deu fome agora. Então vamos orar. Vamos orar e vamos encerrar nossa aula de hoje. Aleluia. Pastor, e a prova? Não estresse com a prova não, irmãos. Tranquilo, fica de boa. Relaxa o coração. Relaxa o coração. Acho que não vai ser não, João. É porque eu acho que não vai dar tempo de conseguir terminar essa apostila na próxima semana, na próxima aula. A gente está no sexto ainda, né? Tem mais um tantinho de conteúdo. Se a gente arrematar, a gente só conseguiria fazer a prova tocando com toda a força essas últimas páginas no começo da próxima aula, para no final da aula que vem a gente fazer a prova. Mas aí seria ruim, porque esses detalhes aqui a gente falaria de forma... Deixa eu ver. É isso mesmo? É isso mesmo. 27 de março? A próxima aula seria que dia? Tá certo. É isso mesmo. E aí nós arrematamos isso aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como é que é ela? Vocês não vão brigar também, né? Se não tiver prova. Ninguém vai falar, nossa, como? Aleluia. Glória a Deus. Eu de fato acredito que na nossa próxima aula nós matamos, porque esse texto que tem na sua página
112, ele na verdade é um apêndice, ele é um anexo a tudo que foi ministrado. Não é o conteúdo principal. Não fica como um adicional de leitura que vai trabalhar a questão do alto desempenho, da alta produtividade como líder, mas não é um tema oficial aqui do nosso conteúdo. Isso significa que a partir da página 112 não vai entrar na prova, que é a pergunta que as pessoas fazem sempre, né? Ok? Então vai entrar na prova da página até a página tem bastante página. Desde a apostila vermelha a essa aí. Só queria avisar que para algumas pessoas, talvez lá na Igreja da Paz deve ter esses casos, né? Vai ser toda a apostila mesmo, porque elas não fizeram a prova number 1. Ok? Eu só queria dar um aviso assim para deixar o coração, né? Aleluia, glória a Deus. Mas Deus vai nos dar graça, né? Deus vai nos dar graça. A gente lembra essa hora do irmão Lázaro, a gente vai passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. Talvez vai precisar dele mesmo. Vamos orar então, queridos? Paizinho amado, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. É um tempo muito agradável estar aqui junto aos meus irmãos. Eu gosto muito de estar com eles, Pai. É um tempo onde a gente é edificado, a gente fala de um modo tão informal, a gente fala de um modo tão leve, mas a gente entende que aquilo que o Senhor está trazendo para nós é muito relevante, é muito importante. E nós queremos ficar atentos, em meio às brincadeiras, em meio aos comentários, nós queremos ficar atentos à Tua voz, porque nós queremos ser líderes eficazes, nós queremos ser líderes de célula de relevância, de importância para a vida de muitas e muitas pessoas. Nós temos entendido, Pai, o Teu chamado para a nossa vida, o Teu chamado para essa igreja. E nós temos um chamado para os de fora, Pai. Nós temos um chamado para ganhar paralíticos que não se movem em Ti e conduzi-los ao Senhor, para que eles possam se mover no Senhor, Pai. Que essa ministração de domingo, ela possa, Senhor Deus, tornar uma realidade a nossa vida, em todos os aspectos, físico e também espiritual, Pai, no nome de Jesus. Que possamos ser protagonistas, Senhor Deus, daquilo que o Senhor quer fazer na vida de tantas e tantas pessoas à nossa volta. E por isso nós estamos aqui, nós queremos nos capacitar mais. Queremos, Pai, que o Senhor tire da nossa vida tudo aquilo que atrapalha as pessoas de serem conquistadas por Ti. Arranca, Pai, do nosso comportamento, do nosso estilo de vida, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, aquilo que não foi o Senhor que colocou, aquilo que é fruto da nossa carne, arranca de nós. Não é bom para o Senhor, então não é bom para nós também, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor se mova poderosamente através da nossa vida, Senhor Deus. Nós clamamos por isso. Nosso desejo, nossa oração e nosso choro diante do Senhor é que Indaiatuba seja salvo, Pai, no nome de Jesus. Que milhares e milhares de vidas possam ser tocadas pelo Senhor. E nos dê o privilégio de sermos usados por Ti. Queremos ser esses carregadores de maca, Pai. Queremos ser esses homens e mulheres que pegam essas vidas e conduzem ao Senhor, que cura, que liberta, que transforma, que muda a história, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs aqui. Dê, Senhor Deus, para cada um de nós, cada vez mais conhecimento do Senhor. Queremos prosseguir em conhecê-lo, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, nos dê intimidade contigo. Queremos, Senhor Deus, ser mais e mais usados por Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Foi muito bom essa noite. Foi uma grande diversão também, né, João? Muito legal. A gente vai aprendendo, vai se divertindo, vai aprendendo. Deus abençoe, uma ótima noite para todos.